Oi, eu sou a Pichu, você está assistindo uma aula de matemática do cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, do CPSEX. Hoje a gente vai começar o tópico de determinantes da nossa aula de número 9. Então vamos começar definindo um pouquinho o que é um determinante. Então toda matriz quadrada, então vamos lembrar que matriz quadrada, que a gente viu algumas aulas atrás, era uma matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? Essa matriz tem dentro dela números reais e ela tem associada a ela um número chamado determinante da matriz, obtido por operações que envolvem todos os elementos dessa matriz. Então, vamos entender como é que funciona. Vamos começar estudando o caso mais simples, que é quando a matriz quadrada tem ordem 1. Então, como a gente viu, a matriz quadrada tem o mesmo número de linhas e colunas, e se ela tem ordem 1, ela vai ter uma linha e uma coluna, ou seja, ela vai ter apenas um elemento. Então, aqui tem dois exemplos, né? A matriz A, que tem o elemento menos 2, a matriz B, que tem o elemento 5, e eu coloquei aqui de uma forma geral uma matriz qualquer com um elemento qualquer, que é esse elemento A, que a gente representa por uma letrinha minúscula, 1, 1. Significa primeira linha, primeira coluna, tá? E para calcular o determinante dessas matrizes quadradas que tem ordem 1, é bem tranquilo. O determinante dessa matriz A vai ser menos 2, que é igual ao elemento que está dentro dela, tá? Aí fica fácil, a matriz B, então, vai ter determinante valendo 5. E por fim, então, para qualquer matriz M com um elemento qualquer aqui dentro, matriz quadrada de ordem 1, o determinante dessa matriz vai ser esse próprio elemento, tá? Para as matrizes quadradas de ordem 2, vai ser um pouquinho diferente. Então, eu escrevi aqui para vocês, determinante de matriz quadrada de ordem 2 é igual ao produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, vamos ver esse exemplo aqui da matriz A, que é uma matriz de ordem 2, como a gente está vendo agora. E aqui, nós vamos ter duas linhas e duas colunas. Então, nós temos 4 elementos agora. Para calcular o determinante dessa matriz A, a gente vai fazer o produto, então, multiplicação, dos elementos da diagonal principal. Então, vamos lembrar que a diagonal principal é essa daqui que destaquei para vocês em laranja. Então, o 6 e o menos 4 são elementos da diagonal principal dessa matriz A. Então, para calcular esse determinante, a gente vai fazer 6 vezes menos 4, que são esses valores, menos o produto da diagonal secundária, que é essa outra diagonal aqui em verde. Então, os elementos são 2 e 3. Então, a gente vai multiplicar aqui 2 e 3. Então, diagonal principal menos diagonal secundária. Fazendo essa conta, 6 vezes menos 4 é menos 24, e 2 vezes 3 é 6. Menos 24 menos 6 vai dar menos 30. Significa, então, que o determinante dessa matriz A é menos 30. Um outro exemplo aqui, essa matriz B, novamente ela é quadrada, de ordem 2, e para achar o determinante, vamos multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, menos 4 vezes 8, menos o produto da diagonal secundária, menos 6 e 7. Menos 6 e 7. Menos 4 vezes 8 dá menos 32, e menos 6 vezes 7 é menos 42, mas com esse menos que está aqui, fica positivo. E menos 32 mais 42 deu 10. Então, o determinante dessa matriz B vale 10. Então, de forma geral, para uma matriz qualquer M, de ordem 2, então, ela tem 4 elementos, esse elemento A11, que está na primeira linha, primeira coluna, A21, segunda linha, primeira coluna, A12, primeira linha, segunda coluna, e A22, segunda linha, segunda coluna. Para achar o determinante dele, então, diagonal principal, A11 vezes A22, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, A21 vezes A12, como está escrito aqui. Vamos dar uma olhadinha agora como que vai funcionar para uma matriz de ordem 3, tá? Uma matriz quadrada de ordem 3. Coloquei aqui um exemplo, uma matriz A, e coloquei aqui de forma geral uma matriz M. Como que a gente vai calcular esse determinante? Vamos usar a regra de Sarri. O que essa regra fala?
vamos copiar as duas primeiras colunas dessa matriz. Então, a primeira coluna era 3, 2, menos 1, então eu vou copiar aqui 3, 2, menos 1, e a segunda coluna também copiei. Depois disso, vamos multiplicar todas as diagonais na direção da principal. Então, ó, a diagonal principal dessa matriz A é essa daqui, 3, 0, menos 3. Se eu multiplicar esses elementos, dá 0. Sempre que tem o 0 fica fácil, né? Porque uma multiplicação por 0 sempre dá 0. Só que aqui, copiando essas duas colunas, vai aparecer outras duas diagonais aqui que a gente também vai multiplicar os elementos dela. Então, essa daqui do meio, 2 vezes menos 1 dá 2. E 5 vezes 2 vezes 4, 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 4, 40. Tá? E agora nós vamos fazer a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Tá? Igual, mais ou menos o mesmo raciocínio da matriz quadrada de ordem 2, só que agora expandindo um pouco para a ordem 3. Então, a diagonal secundária dessa matriz é essa daqui, ó, destacada em verde. Menos 1, 0 e 5. Se eu multiplicar esses valores, vai dar 0. E aí, eu vou continuar essa ideia para essas duas outras diagonais aqui, tá? Então, se eu multiplicar 4 vezes menos 2 dá menos 8, menos 8 vezes 3, menos 24. E por último, menos 3 vezes 2 vezes 1, menos 3 vezes 2 dá menos 6, menos 6 vezes 1 dá menos 6. Tá? E agora, com esses valores que a gente tem calculado, para achar o determinante de A, a gente vai fazer esses valores que estão aqui associados à diagonal principal somados, menos esses valores das diagonais secundárias aqui. Então, vai ficar 0 mais 2 mais 40, tudo isso menos 0 menos 24 menos 6. Nesse primeiro colchete aqui, 0 mais 2 mais 40 dá 42, e aqui 0 menos 24 menos 6 vai dar menos 30, com esse menos aqui fica positivo, então mais 30, e 42 mais 30 é 72, tá? Usando o mesmo raciocínio agora para uma matriz de ordem 3 qualquer, com quaisquer elementos, a gente vai copiar as duas colunas, fazer a multiplicação aqui associada à diagonal principal, depois somar todos esses valores, e depois subtrair com a multiplicação desses elementos das diagonais secundárias, tá? Então, fica dessa forma aqui, fica um pouco grande, né? Mas a ideia é essa, com exemplo fica um pouco mais fácil, por isso que eu gosto de sempre trazer um exemplo para vocês, tá bom? Para quem não gosta de ficar copiando essas duas colunas, a gente pode pensar nesse método borboleta aqui, que não precisa copiar. Então, vamos ver como é que funciona. Eu trouxe uma matriz B agora, e a ideia para calcular o determinante é bem parecida, tá? Só que sem copiar as duas colunas, a gente vai multiplicar aqui a diagonal principal, então 5 vezes 0 vezes menos 1 vai dar 0, e aí eu vou multiplicar os outros valores. Então, aqui acima da diagonal principal, eu tenho 7, 1, só que essa matriz é uma matriz 3 por 3, então a gente precisa de 3 elementos para multiplicar. Então, a gente vai multiplicar 7 vezes 1 vezes 3, que é esse elemento que está sozinho aqui. 7 vezes 1 vezes 3 vai dar 21. E depois, esse elemento, menos 2, vezes esses dois daqui abaixo da diagonal principal. Então, menos 4 vezes 1. Menos 2 vezes 1 é menos 2, vezes menos 4 dá 8 positivo. Tá? Menos os valores multiplicados aqui da diagonal secundária. Então, 3 vezes 0 vezes menos 2 vai dar 0. Depois, 5 vezes 1 vai dar 5. E menos 4 vezes 7 vezes menos 1 vai dar 28 positivo, né? Esse sinal do menos 4 com o sinal negativo do menos 1 vai transformar o 28 em positivo. Fazendo essa conta, 21 mais 8 é 29, e aqui 5 mais 28 é 33, e 29 menos 33 dá menos 4. Então, o determinante dessa matriz B vale menos 4. Vamos ver algumas propriedades dos determinantes agora. Propriedade número 1, fileira nula. Então, quando eu escrevo fileira aqui,
pode ser tanto uma linha quanto uma coluna. Então, fileira nula é quando eu tenho ou uma linha ou uma coluna que tem todos os elementos nulos, todos os elementos zero. Então, aqui, esse exemplo. Tem essa matriz A, que tem essa linha nula, essa linha de todos os elementos zero, e quando isso acontece, o determinante dessa matriz é zero. A mesma coisa, se eu tiver uma coluna, que todos os elementos sejam zero, o determinante vai ser zero, tá? Propriedade 2, quando eu tenho fileiras iguais. Então, quando eu tenho fileiras iguais, então, nesse caso, a coluna 1 e a coluna 3 dessa matriz são iguais. Tem os elementos 1, 7 e 0. Quando eu tenho esse caso, determinante também é zero, tá? Mesma coisa se eu tiver para linhas, essa matriz B, tenho essa primeira linha igual a essa segunda linha, então o determinante também vai ser zero. Propriedade número 3, fileiras paralelas proporcionais. Então, observem esse exemplo dessa matriz C. Essa segunda e a terceira coluna, elas são proporcionais. Observem que se eu pegar essa terceira coluna e multiplicar por 5, eu obtenho essa segunda coluna. Então, 0 vezes 5 é 0, 2 vezes 5 é 10 e 4 vezes 5 é 20. Então, são colunas proporcionais. E aí, nós temos que, quando isso acontece, quando a gente tem uma coluna ou uma linha que são proporcionais, o determinante dessa matriz vai ser zero. A mesma coisa aqui, eu tenho uma matriz D, só que agora, em vez de colunas, eu tenho linhas proporcionais. Observem que essa segunda linha é o dobro da primeira. Se eu multiplicar essa primeira linha por 2, eu obtenho a segunda coluna. Se são linhas proporcionais, eu tenho que o determinante dessa matriz vale zero. Propriedade 4. Multiplicação de uma fila por uma constante. Então, tenho aqui o cálculo de um determinante de uma matriz B, e observando essa primeira linha aqui, ó, eu consigo ver que o número 2 é um número comum entre esses elementos, né? Todos esses números, 2, 4 e também o 2, são múltiplos de 2. Então, o que eu posso fazer é, enxergando que eu tenho uma única linha que é múltiplo de um único número, eu posso colocar esse número em evidência aqui na matriz, duas vezes, e aí nesse caso sobraria 1, 2 e 1, e calcular esse determinante normalmente, e o determinante dessa matriz B vai ser duas vezes essa matriz daqui, tá? Já com os valores 1, 2 e 1, tá? Com esse 2 em evidência aqui do lado de fora. Então, vamos ver. Para calcular esse determinante, eu vou, então, copiar a primeira e a segunda coluna e vou fazer as multiplicações. Então, 1 vezes menos 5 vezes 1 é menos 5. 2 vezes 6 é 12. 12 vezes 2 é 24. 1 vezes 1 vezes menos 3 é menos 3. Agora, aqui, na direção da diagonal secundária, 2 vezes menos 5 é menos 10. Vezes 1 é menos 10. Menos 3 vezes 6 vezes 1 é menos 18, e 1 vezes 1 vezes 2 é 2. Então, para calcular o determinante, eu vou ter esses valores aqui, menos 5, 24 e menos 3 somados, menos esses valores da diagonal secundária, que é menos 10, menos 18 e 2. E aqui a observação importante é que vai aparecer esse menos 2, esse vezes 2, perdão, porque a gente colocou esse vezes 2 em evidência aqui, tá? Então, aparece duas vezes os produtos aqui da diagonal principal menos da diagonal secundária. Fazendo essa conta, 5 mais 24 é 19, menos 3, 16. Aqui, menos 10 menos 18 é menos 28, mais 2 é menos 26. Menos 26 com esse menos aqui fora do parênteses, o 26 vai ficar positivo. E esse vezes 2 aqui, vou só manter. 16 mais 26 vai dar 42. 42 vezes 2 é 84. Então, eu tenho que o determinante dessa matriz B vai ser 84. Propriedade número 5, multiplicação da matriz por uma constante. Então, a propriedade anterior a gente viu quando era uma linha só, multiplicada por uma constante. Agora, é a matriz inteira multiplicada por essa constante. Então, ó, tenho aqui uma matriz A, uma matriz de ordem 2,
E o determinante dela vai ser diagonal principal, 3 vezes 5, que é 15, menos diagonal secundária, 2 vezes 4 é 8. 15 menos 8 deu 7, então o determinante dessa matriz A é 7. Agora, se eu quiser multiplicar essa matriz toda por uma constante, nesse caso eu escolhi os 5, eu vou multiplicar todos esses números, todos esses elementos por esse mesmo número 5. Então, antes eu tinha o número 3, quando eu multiplico a matriz por 5, eu vou ter 3 vezes 5, que é 15. Depois, 4 vezes 5 é 20, 2 vezes 5 é 10, e 5 vezes 5 é 25. Então, 5 vezes uma matriz, eu multiplico todos os elementos dela por esse mesmo número. Na hora de calcular o determinante, eu tenho 5 vezes a matriz A, eu vou ter 5 ao quadrado vezes 7. 7 era o determinante da matriz A, sem estar multiplicado por nada. 5 é essa constante que a gente multiplicou o A, e esse 2 elevado ao quadrado, aqui esse 2 no expoente, é a ordem da matriz. Então, como a matriz A é uma matriz 2 por 2, eu vou fazer 5 elevado ao quadrado, tá? A ideia é bem parecida com a propriedade anterior. Seria, esse 5 ao quadrado seria um dos 5 em evidência da primeira linha e outro da segunda linha. Então, fica 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado, tá? Mas também podemos pensar dessa forma, de colocar a constante aqui elevada à ordem da matriz, vezes o determinante da matriz original A. Tá? Nesse caso, vai dar 25 vezes 7, que é 175. Então, o determinante da matriz 5A vai ser 175. Propriedade 6, determinante da transposta. Então, aqui eu tenho uma matriz C, uma matriz quadrada de ordem 2 também. E aí, se eu calcular o determinante dela, 0 vezes 7 é 0, menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, diagonal principal menos diagonal secundária. 0 menos menos 2 vai dar 2 positivo. Se eu calcular agora o determinante da transposta, lembrem que a transposta é quando eu mudo aqui as colunas, viram linhas. Então, essa coluna, que era 0 menos 2, vai virar a primeira linha 0 menos 2. Segunda coluna, que era 1 e 7, vai virar a segunda linha 1 e 7. Calculando o determinante, diagonal principal 0 vezes 7, que é 0, menos diagonal secundária, que é 1 vezes menos 2, que é menos 2. Então, 0 menos menos 2 deu 2 também. Observe que os determinantes são iguais. Então, é isso que a gente tira daqui. Que o determinante de uma matriz C é igual ao determinante dessa mesma matriz transposta. Propriedade número 7, troca de fileiras paralelas. Então, vamos lá. Tem uma matriz A, que é uma matriz quadrada de ordem 2. Se eu calcular o determinante, vai ser diagonal principal 2 vezes 0, que é 0, e 3 vezes 1 é 3. Então, 0 menos 3, que vai dar menos 3. Agora, se eu trocar fileiras paralelas, então, por exemplo, eu vou pegar essa linha 2 e 1 e eu vou escrever uma outra matriz B que tem agora a linha 2, sendo os elementos 2 e 1. E eu vou pegar a segunda linha da matriz A e reescrever aqui como primeira linha da matriz B. Então, eu inverti aqui a ordem das linhas, tá? Era 2 e 1, 3 e 0, agora é 3 e 0, 2 e 1. Se eu calcular o determinante dessa matriz B, eu vou ter 3 vezes 1, que é 3, menos 2 vezes 0, que é 0. 3 menos 0 é 3. Então, o que aconteceu? Quando eu troquei duas linhas de lugar, o sinal do determinante mudou. Tá? O valor em módulo é o mesmo, 3 e 3, só que o sinal mudou para o determinante de A. O determinante de A era menos 3 e o determinante de B ficou 3. O mesmo acontece se eu trocar colunas. Então, vamos dar uma olhadinha nessa matriz C. Tá? Se eu calcular o determinante dela, eu vou ter 0 vezes 2, que é 0, menos 1 vezes 4 é menos 4. Então, 0 menos menos 4 dá 4 positivo. Se eu inverter agora as colunas, eu tenho essa segunda coluna, 4, 2, vai virar a primeira coluna dessa matriz D, e a primeira coluna da matriz C vira a segunda coluna da matriz D. Calculando o determinante, 4 vezes menos 1 é menos 4, menos 2 vezes 0, que é 0.
e aí o determinante da matriz deu menos 4. Então, quando eu troco tanto linhas quanto colunas, o determinante muda de sinal. Propriedade número 8, determinante de matriz triangular. Então, vamos lembrar. Vocês lembram o que era uma matriz triangular? Esse aqui é um exemplo, essa matriz A. Uma matriz triangular é quando a gente tinha todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal nulos. Então, esse é um caso em que todos os elementos acima da diagonal principal são zero. Então, ela é uma matriz triangular. Nesse caso, quando a gente tem uma matriz triangular, o determinante dessa matriz é o produto da diagonal principal. Então, 1 vezes 7 vezes 3 é 21 e já é direto o determinante dessa matriz. Tá? A mesma coisa se eu tiver uma matriz triangular B, onde agora os elementos nulos estão abaixo da diagonal principal. Vai funcionar da mesma forma. O determinante de B vai ser o produto da diagonal principal, menos 1, 5 e 4. Multiplicados, vai dar menos 20. Então, esse é o determinante da matriz. Propriedade número 9, determinante da matriz inversa. Então, aqui eu tenho uma matriz C, que é uma matriz 2 por 2, e aqui dei para vocês já a matriz inversa de C, que é essa matriz que também é 2 por 2. Tá? Então, vamos calcular o determinante dessa matriz C. 1 vezes 0 é 0, menos 2 vezes menos 1 é menos 2. 0 menos menos 2 é 2. E calculando o determinante da matriz inversa, determinante de C elevado a menos 1 vai ser 0 vezes meio, que é 0, menos 1 vezes meio é menos meio. 0 menos menos meio vai dar meio positivo. E aqui, observem que o determinante do C, da matriz original, vai ser 1 sobre o determinante da matriz inversa. Última propriedade da nossa aula de hoje. Vamos para a propriedade número 10, Teorema de Binet. Seja A e B matrizes quadradas de ordem n, então o determinante desse produto A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, vamos ver um exemplo. Tem uma matriz A de ordem 2 por 2, calculando o determinante 3 vezes menos 1 é menos 3, menos 5 vezes 2 é 10. Menos 3 menos 10 é menos 13. Matriz B agora. Também é uma matriz 2 por 2, então elas têm a mesma ordem. Vamos calcular o determinante dela. 0 vezes 4 é 0, menos 3 vezes 2 é 6. 0 menos 6 vai dar menos 6. Tá? Então, aqui, se a gente multiplicar os determinantes da A e da B, a gente vai ter menos 13 vezes menos 6, que é 78, positivo. E aqui ele está falando, né, que o determinante de A vezes o determinante de B é igual ao determinante das matrizes A e B multiplicadas. Então, vamos fazer essa multiplicação da matriz A e B para ver se os determinantes vão dar iguais, tá? Então, se eu pegar essa matriz A, só copiei aqui, 3, 2, 5, menos 1, e copiei também a matriz B, vamos fazer essa multiplicação. Vamos ter primeira linha, primeira coluna. 3 vezes 0, mais 2 vezes 3. Depois, segunda linha, primeira coluna. 5 vezes 0, mais menos 1 vezes 3. Primeira linha, segunda coluna agora. 3 vezes 2, mais 2 vezes 4. E para finalizar, segunda linha, segunda coluna, 5 vezes 2, mais menos 1 vezes 4. E aí, fazendo essas continhas, 3 vezes 0 é 0, mais 6 vai dar 6. Aqui também vai zerar, e aqui menos 1 vezes 3 é menos 3. Essa continha vai dar 6, 6 mais 8 é 14, e 10 menos 4 é 6. Então, essa vai ser a nossa matriz de A vezes B. Tá? Vai ser essa matriz quadrada de ordem 2, 6, 14, menos 3 e 6. Calculando o determinante agora dessa matriz, que é a multiplicação de A e B, a gente vai ter diagonal principal, 6 vezes 6 é 36,
menos o produto da diagonal secundária, menos 14, que é menos 42. 36 menos 42 vai dar aqui 42 positivo, e somando esses dois valores vai dar 78, que é igual a esse outro determinante. Então, o teorema de Binet fala que isso aqui é uma igualdade. O determinante dessa multiplicação de matrizes A e B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Vamos finalizar a aula de hoje aqui. E na aula de número 10, vamos fazer alguns exercícios sobre esse assunto. E semana que vem, a gente vê o tópico 2 de determinantes para finalizar esse assunto. Bons estudos!